Senhor Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Senhora Ministra da Coesão Territorial, tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente, Senhor Secretário de Estado para a Transição Digital, Senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior, Senhor Presidente da Câmara de Castelo Branco, Senhor Presidente do IFP, Senhores representantes, Senhor Presidente e Senhores professores do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Senhoras e Senhores convidados, caras e caros colegas. Como se diz nesta terra, um grande bem-ajam por estarem aqui hoje. Foi preciso uma visão, foi preciso visão, agilidade e foi preciso muita vontade. Hoje é um dia bom, é um dia de celebração. Neste Centro de Engenharia desenvolvem-se as profissões do futuro. E por essa mesma razão, e como sinal de forte gratidão a todos os colegas que estão a fazer a nossa viagem de desenvolvimento do nosso grupo a partir de Castelo Branco e que se juntaram a nós o ano passado, eu pedi uma fortíssima salva de palmas. Depois perguntam-se alguns o que é isto de um centro de engenharia. Bom, um centro de engenharia é um espaço onde trabalham engenheiros, alguns deles, quase todos, que desenvolvem soluções de cloud, cybersecurity, data analytics, managed services e augmented reality. Digo mesmo em inglês porque são profissões e atividades completamente globais. Depois muito se fala de profissões do futuro, eu próprio às vezes sou chamado a alguns fóruns sobre esse assunto, mas às vezes muito se fala e o que é preciso é fazer. E uma coisa é falar e outra é fazer. E nós decidimos fazer. Decidimos assentar arraiais aqui em Castelo Branco. E com este passo ligamos Castelo Branco aos nossos outros centros de Lisboa e Porto, contribuindo para desenvolver este projeto em Portugal, o projeto empresarial que temos, e também de Portugal para o mundo. Num centro de engenharia trabalham os profissionais do futuro. E isto é o que nos dá a reputação para podermos competir nos grandes centros e para podermos competir lá fora. Apadrinhámos esta cidade, é verdade. E este é um bom exemplo, é um bom projeto que significa descentralidade e significa também o poder de decisão descentralizado e significa ainda a atividade económica por todo o país. É por isso parte de uma agenda digital que é o nosso core business, é aquilo que nós fazemos todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É uma agenda focada em valor, este é um centro de engenharia e não outra coisa. Por isso, criamos emprego diferenciado e especializado. É também uma agenda de inclusão, porque passa por fazer isto em todo o país, em vez de ser apenas em Lisboa ou nos grandes centros. E depois é uma agenda de investimento em Portugal. E por isso é o significado para nós de que Portugal, dentro do nosso grupo, tem uma reputação específica que é dada por todos os nossos profissionais, pelos milhares de profissionais que nós temos hoje a trabalhar, por mais de 1 milhar de profissionais dentro do nosso grupo. Isto tudo no âmbito da educação e no âmbito da engenharia portuguesa, que tanto é valorizada lá fora. Bom, e quem é que são estes profissionais? Começaram por ser pessoas licenciadas em engenharia, aqui do Politécnico. Isto começou com uma pequena equipa, com poucas pessoas, mas hoje este centro já vai buscar pessoas, por exemplo, da Beira Interior, da Universidade da Beira Interior, e a outras empresas que estão no distrito, mas que não estavam na cidade, e por isso o projeto hoje já é agregador. E este era o objetivo quando ele foi sonhado e hoje está a ser assim concretizado. E que tipo de competências é que é preciso para trabalhar aqui? Também alguns perguntarão isso. Bom, programação, engenharia de redes, ciências dos dados, engenharia de software e engenharia de sistemas. São tudo nomes, estes agora em português, esquisitos para algumas pessoas, mas é isto que nós fazemos. Destaco, por isso, o excelente alinhamento com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que foi uma fortíssima ajuda neste processo inicial, conseguindo, inclusive, e aqui chama a atenção para o ensino politécnico, fazer uma adaptação do curso àquilo que nós precisamos em termos de trabalho operacional na nossa empresa. Uma salva de palmas por este trabalho também, se faz favor. Porque é isto que faz acontecer. Nas empresas nós às vezes falamos, mas somos medidos por aquilo que entregamos e por aquilo que fazemos. Já somos hoje 34 profissionais, seremos até 80 em 2022 e os grandes clientes são as grandes empresas em Portugal, naturalmente,
todas do PSI 20 e outras bastante grandes em Portugal, e diretamente clientes internacionais. Destaco o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos 5 anos no contexto da Comissão Europeia, nas instituições europeias e internacionais, em que os nossos centros de engenharia e operações prestam já hoje serviços de Portugal para a Europa através de engenharia portuguesa. Portanto, muito importante é que, tal como em Lisboa, no Porto, vamos servir clientes finais diretos. E aqui a nossa visão é muito clara. Não somos aquele tipo de multinacional que vende serviços daqui para um centro de nearshore, para o centro da Europa, e depois é essa empresa que vai vender ao cliente final. Nós temos a cadeia de valor completa a ser entregue aqui no país. Portanto, nós vamos servir clientes finais diretos a partir daqui. O impacto económico direto para os próximos 3 anos, ou durante os próximos 3 anos, estima-se, e isto tem naturalmente uma enorme percentagem em salários, para não dizer quase 100%, estima-se em cerca de 4,5 milhões de euros. Porquê é que escolhemos Castelo Branco? Bom, há sempre... Estava a falar há bocado com a Sra. Ministra, que há sempre razões racionais para se tomarem decisões, mas eu digo que a gente toma as decisões com as emoções e depois encontramos uma forma racional de as entregar. Então, a primeira razão, e esta é racional, é a retenção de talento, porque sabemos que esse é um grande desafio das nossas empresas. Somos nós que vamos à conquista das pessoas e não as pessoas que nos conquistam. Então, a primeira razão é a retenção de talento, e a segunda razão, e a cidade de Castelo Branco, desse ponto de vista, é hoje uma cidade com uma excelente infraestrutura para se viver, com uma boa qualidade de vida. Mas há uma segunda razão, e é uma razão emocional. O Vítor Lopes, que é o diretor de serviços destes centros de serviços, é neto do distrito da Pampilhosa da Serra, as Duas Costelas, penso eu. Portanto, e essa é uma razão. E a segunda razão é que também eu sou neto do distrito, não sou filho, já nasci em Lisboa, penso que o Vítor também, mas somos netos do distrito, da freguesia de Sarzedas, aliás, ali representada pela Sra. Presidente Celeste Rodrigues. E eu tenho sempre esta imagem, quando eu era miúdo e vinha cá passar férias na aldeia, nós juntávamos rapidamente 15 ou 20 crianças para brincar pelas ruas da aldeia. E hoje, quando eu venho cá com os meus 3 filhos, eles são mais ou menos da mesma idade, que eu tive 3 em 20 meses, eles brincam sozinhos uns com os outros. E isto significa muita coisa. E quando nós podemos ajudar a que seja um pouco diferente, penso que o devemos fazer. E a consequência deste projeto é muito para também ajudar a que, no médio prazo, isto se ajude a mitigar, que é a criação de raízes profissionais, apanhando aquela zona da cadeia de valor da vida de uma pessoa, que é o fim dos estudos, e depois para onde é que vou trabalhar e o que é que vou fazer. E antes de terminar, queria deixar aqui algumas sugestões aos senhores ministros e às pessoas nesta sala que podem ter alguma influência para mudar alguma coisa na nossa comunidade, na nossa sociedade. Eu deixo sugestões concretas, porque como trabalhei toda a vida em empresas, só sei o que é sonhar, pensar, executar e fazer acontecer. Não consigo ficar no sonho e falar muito sobre ele sem depois ele ser aterrado e ser executado. Então, à Sra. Ministra e ao Sr. Ministro, deixo uma sugestão, e estaremos disponíveis para trabalhar convosco se o quiserem, que era que se criasse uma espécie de um certificado, isto não custa dinheiro, um certificado de produtos ou serviços digitais que são prestados a partir do interior. E eu, como grande empresa, que vendo a grandes empresas nos grandes centros, quando vou a essas grandes empresas, levo esse certificado e digo assim, olha, este serviço vai ser prestado a partir do interior. Portanto, o senhor, quando me compra a mim, está a comprar também a ajudar a desenvolver o interior. É uma sugestão. Não sei se a ideia está boa ou não, porque eu não sou político, mas é uma sugestão. A segunda ideia, também de partilha, e eu acho que esta também é simples de executar, e também estamos disponíveis para ajudar no que for preciso com as nossas equipas que vão estar aqui a trabalhar em Castelo Branco, ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara Municipal, é que possam desenvolver alguma ação junto das escolas secundárias, sobretudo naquela fase do 9º, 10º ano, quando os miúdos estão a escolher o que é que vão fazer na vida, para guiar os jovens para as ciências, para as matemáticas, que nos conduzem ao mundo digital e que vivem hoje uma situação de pleno emprego. Eu, desde que comecei a trabalhar, não me lembro de não haver 2 empregos para uma pessoa disponível. E hoje continua assim. Aos membros, e agora uma mensagem para dentro, mas aqui fora. Aos membros da equipa de gestão da Axians e das nossas empresas, que continuem a desenvolver negócios e atividade económica que se estenda às nossas comunidades e que tenha um profundo significado, porque nós não vivemos sozinhos. Acho que aquilo que estamos a fazer aqui hoje é um bom símbolo disso. E agora, para os nossos novos colegas na empresa, além de um grande sentido de gratidão por nos terem escolhido para trabalhar connosco, lembrem-se que têm um enorme sentido de responsabilidade pela reputação do grupo que integram, quer aqui em Portugal, quer em qualquer país da Europa onde estamos presentes, e o vosso trabalho de todos os dias tem um impacto, quer em Portugal, quer nos países para vocês eventualmente irão trabalhar um dia, ou para qualquer país que trabalhem a partir de Castelo Branco, porque também isso nós fazemos aqui no nosso Centro de Engenharia. Alguns acabaram agora os estudos,
mas eu prefiro dizer que no nosso grupo os estudos são para sempre, porque passamos o resto da vida a estudar. E a educação, e eu falo por experiência própria, ainda é até hoje a única forma que eu conheço pessoalmente, séria e honesta, de ascensão social, e penso que isso conheço com profundidade. Eu ainda me lembro do meu pai, quando eu era miúdo e andava na escola. Ele é uma pessoa com a 4ª classe, nasceu aqui, foi trabalhar para Lisboa cedo, e dizia-me: filho, se queres ser alguém, agarra-te aos livros. E hoje os livros também são digitais, os livros da vida também são outros, mas serão sempre os livros. Por isso, agarrem-se aos livros, agarrem-se ao trabalho e vamos juntos ajudar a fazer crescer Portugal, o nosso país, e ajudar a fazer crescer Portugal também para os grandes centros, criando vocês próprios as profissões do futuro. E também, quando vinha cá passar as férias da Páscoa, normalmente naquele domingo, antes da gente se ir embora, lembro-me da minha avó, nem tinha estudos, estavam os filhos, estavam os netos, todos à volta da lareira, e naquele domingo, antes que a gente se ia embora, antes de voltarmos ao trabalho, ela dizia assim, com todos juntos: ó filhos, hoje tenho-vos cá todos e amanhã não tenho cá ninguém. E o meu desejo é que este projeto e outros projetos como este sirvam para que as vossas avós venham a dizer: amanhã e depois da amanhã continuam cá todos. Um grande bem-aja a todos por este bocado.